O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. A bomba do talha-ferro no Moraes. Bom, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e esse foi o assunto de ontem, todo mundo falando disso. Vamos falar aqui um pouco dos crimes que estariam envolvidos nessa bomba e se isso pode ou não afetar o processo que está em curso hoje em julgamento. Primeira coisa é o seguinte, vamos contar o fato, tá? Então o talha-ferro ele relatou o seguinte, que o ministro Moraes tinha deferido uma medida, uma série de medidas de busca e apreensão e etc., baseado em uma matéria. E aí deu um burburinho danado na imprensa de se aquela matéria era quente, não era quente, era real, não era real, era suficiente ou não, se a decisão do Moraes tinha se baseado apenas naquilo e, segundo o talha-ferro, o ministro Moraes, diante disso, teria mandado fazer um relatório com data retroativa, ou seja, com data anterior à medida, falsificado um documento, portanto. E esse relatório depois, com data retroativa, foi inserido nos autos para que todos nós acreditássemos que a matéria jornalística se baseou no relatório e a decisão se baseou em todo esse conjunto da obra, ou seja, a matéria jornalística não teria sido a única fonte para a decisão, mas teria sido uma espécie de cereja do bolo. Veja só, é claro que isso precisa ser comprovado, o talha-ferro chegou a mostrar algumas imagens, prints de trocas de mensagens, mas a gente precisa ver isso nos autos, no sistema, isso precisa ser investigado. Isso precisa ser investigado para ontem. Aliás, é uma coisa impressionante como a gente percebe. Às vezes a gente olha para uma ditadura, às vezes a gente olha para um regime autoritário, você olha para a Alemanha do século passado, você olha para um regime, mesmo de hoje, totalitário, e fala assim, como é que as pessoas topam? Como é que ninguém se insurge? E a gente entende isso aqui. Como é que a imprensa, ou parte da imprensa, ou boa parte da imprensa está quieta diante disso? Como é que a classe jurídica não fala nada? Como é que os juízes de primeira e segunda instância estão calados? As corregedorias dos juízes auxiliares do Moraes que estavam dentro desse gabinete e que foram tão responsáveis quanto o Moraes. Por que está todo mundo quieto? É dessa maneira que uma ditadura ou se instala ou se mantém. E esse é um ponto interessante disso. Agora, se isso tudo for verdade depois de uma investigação, claro, estamos aqui baseando-nos na fala do talha-ferro, isso tudo sendo verdade, a gravidade é tamanha que eu vou listar aqui os crimes que estão envolvidos nisso. Primeiro, falsidade ideológica. Falsidade ideológica é você inserir uma declaração falsa ou um documento falso, ou alterar ou adulterar, enfim, esse documento, e sobretudo público. Quando é público é ainda pior, porque tem inclusive um crime específico que é falsificação de documento público, está no 297 do Código Penal, e a falsidade ideológica no 299 do Código Penal. E quando isso é feito por funcionário público, a pena é ainda maior do que quando é feito por alguém da esfera privada. Também é crime uso de documento falso. E aqui, deliberadamente, então, segundo o talha-ferro, se sabia que aquele documento era falso. Além disso, claro, nós temos prevaricação por parte dessas autoridades. Veja, os auxiliares do Moraes eram juízes, sabiam disso e não apenas não fizeram nada contra, como fizeram a favor. Foram coniventes, cúmplices disso. Também tem prevaricação e, óbvio, crime de responsabilidade. Aqui quebra-se todo o decoro, toda a dignidade. A própria LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, prevê que, em casos desses, você deveria aposentar esses juízes, né, envolvidos nisso. E a nossa lei de impeachment também diz que quando um ministro do STF quebra o decoro e age de forma irregular, sem dar atenção à dignidade do cargo, e é o caso, se tudo isso comprovado é o caso, é razão sim de impeachment. Mais uma razão de impeachment aqui para o ministro Moraes. A pergunta que alguns me fazem é assim, isso pode suspender o processo? Veja, isso num país sério deveria suspender esse processo, porque o juiz que está à frente do processo do golpe é um juiz que está aqui sendo acusado de crimes graves contra a ordem pública, contra todos nós, contra os réus que ele investiga. Deveria suspender e deveriam afastar o ministro do cargo
de alguma forma, temporariamente, que seja, até que isso seja investigado. Não é só esse processo que devia ser suspenso, é todo e qualquer processo que está na mão do ministro e desse gabinete que todos esses processos deveriam ser suspensos. Mas, como eu disse, num país sério. No nosso país, que é avacalhado, que a imprensa, a classe jurídica está quieta, em silêncio, porque é conivente, em boa parte, conivente e cúmplice, ou no mínimo tem interesses em que as coisas sigam como estão. Num país como esse, claro que nada vai acontecer. Vão tocar adiante e fazer um bocca chiusa, como os italianos dizem. Vão ficar quietos e tentar fazer com que ninguém veja. Se isso repercutir lá fora, na imprensa estrangeira, talvez a gente tenha alguma chance. Se, de alguma maneira, grandes veículos repercutissem dentro do Brasil, sistematicamente, reiteradamente, todo dia, em editoriais, isso também poderia acontecer. Mas, infelizmente, são poucos os veículos que estão fazendo isso. E aí, claro, o assunto acaba sendo abafado, silenciado, e daqui a pouco a gente se acostuma com isso. Porque tem a vaza-toga 1, 2, 3, 4, 5, nada acontece, e daqui a pouco a gente acha que vaza-toga é normal. Daqui a pouco a gente acontece que o certo é o que estava acontecendo lá dentro do gabinete. Infelizmente, como eu disse, num país que não é sério como o nosso, o absurdo do dia seguinte neutraliza e nos insensibiliza em relação do absurdo que ocorreu no dia anterior. É isso. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal, curta, compartilha. Sempre aqui você vai encontrar análises desse tipo. Um abraço. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.